Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Mike Malché. Essa aqui é a nossa primeira atividade do segundo bimestre, ou seja, para a segunda avaliação. Isso aqui é para a turma do convênio, terceiro ano. Então vamos para a atividade. Atividade, lembrando essa que tem como tema Sociologia do Trabalho. Então vamos lá. Primeira questão. O sistema de organização social baseado na servidão, onde os vassalos, que são os trabalhadores, trabalhavam para os senhores, que eram os donos das terras, em troca da parte da colheita e proteção, é chamado de, lembrando que são modos de produção, Sociologia do Trabalho, modos de produção, e você vai analisar e ver qual é a alternativa que corresponde com o que está sendo dito aqui. Primeira alternativa, capitalismo, feudalismo, alternativa C, socialismo, alternativa D, industrialização. Segunda questão. Todas as coisas que, direta ou indiretamente, nos permitem transformar a matéria-prima é o produto bruto ainda, Você vai extrair aquele produto ainda bruto da natureza, em um bem final, ou seja, vai transformar em um produto em si. Então, quer dizer, todas essas coisas que estão relacionadas direto ou indiretamente, que nos permitem transformar essa matéria em um produto, é o quê? É o trabalho em si, é o processo do trabalho que transforma. Letra B, é a força produtiva, ou seja, a força desse indivíduo, a força de trabalho sendo aplicada nesse produto. Alternativa C, é um instrumento de produção, aquele material que é utilizado para transformar essa matéria, ou são serviços em si. O serviço, no caso, a servidão, alguém que vai fazer um trabalho para outra pessoa, o serviço de alguém para outra pessoa. Então, qual é a alternativa? Trabalho, força produtiva, instrumento de produção ou serviço. Terceira questão. Observe a imagem a seguir. Nós temos aqui uma imagem, bem fácil de identificar, A questão está muito fácil. Baseando-se na imagem, a relação de produção apresentada é conhecida como... Qual é a relação de produção que está sendo representada aqui na imagem? Letra A, é a primitiva. Alternativa B, capitalista. Alternativa C, feudalista. Alternativa D, escravista. Ou alternativa E, asiático. Também é uma questão bem fácil aí. Agora, a quarta questão, ela já é um pouco mais complexa, traz aquela estrutura de Enem que dá um pouco mais de trabalho. Vamos lá, você consegue. Leia o trecho abaixo sobre o trabalho de um camponês durante a Idade Média. Então, aqui você já tem que identificar que tipo de produção, que tipo de trabalho, que relação trabalhista acontecia durante a Idade Média. Então, vamos lá, para o texto. Os tributos anuais pagos por um camponês francês chamado Guichard, que viveu na Borgonha, que é hoje a França, não longe das propriedades do bispo Macon, eram tipos desses acordos. A cada Páscoa, ele dava ao cônego Etienne, seu senhor, um cordeiro. Na estação de feno, devia-lhe 6 peças de dinheiro. Quando chegava a época da colheita, Guichard era obrigado a dar uma medida generosa de aveia, bem como se reunir com outros camponeses para oferecer um banquete ao cônego. Na colheita da uva, Guichard pagava nova quantia em dinheiro, além dos 3 pães e um pouco de vinho. Estava livre de obrigações durante os magros meses de inverno até o início da quaresma, quando o senhor aguardava um capão. Na metade desse período de penitência, devia mais 6 peças de dinheiro. E logo depois chegava o momento de sacrificar o cordeiro da Páscoa e começar todo o ciclo novamente. Quer dizer, um processo de produção bem definido e repetitivo aqui a cada ano. Então vamos lá. Agora analise as afirmativas abaixo. Primeiro, além dos assuntos religiosos, o clero também se dedicava à exploração do trabalho dos servos em terras pertencentes à igreja. 2. As atividades econômicas de produção e pagamento de tributos pelos servos
eram marcados no tempo tanto em relação às estações climáticas quanto às datas religiosas. Terceiro, os tributos pagos pelo servo ao seu senhor constituíam-se apenas de pagamento em espécie, não havendo pagamento monetário, ou seja, ele só dava animais, o que era produzido na colheita, né, não dava dinheiro. Quarto, além do pagamento de tributos e serviços individuais, os servos eram obrigados a oferecer coletivamente ao senhor alguns serviços e produtos. Então, qual dessas alternativas aqui está correta? Né? Que você já vai por eliminação e você vai marcar a alternativa certa referente. Letra A, todas estão incorretas, nenhuma dessas aqui está de acordo com o que é apresentado no texto. Letra B, apenas 1 e o 2 estão incorretas. Repare que é incorreto. Alternativa C, nenhuma está incorreta. Alternativa D, apenas a 3 está incorreta. Alternativa E, apenas 1, 3 e 4 estão incorretas. Então, aqui está apontando qual é a alternativa incorreta. Então, vamos para a quinta questão. Os proletários nada têm a perder com ela, a revolução, a não ser as próprias cadeias. E têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Então, isso aqui é um trecho da obra Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Isso aqui está se referindo à relação de trabalho socialista. Então, vamos lá. Nesse trecho do Manifesto Comunista, escrito há 150 anos, estão expressos alguns dos fundamentos do socialismo científico, cujos princípios são: tem um intencionalismo e dialética idealista. Letra B, ditadura do proletariado e organização dos sovietes. Está vendo aqui que mistura questões ideológicas com histórica, né? Alternativa C, corporativismo e materialismo dialético. Alternativa D, comunismo e nacional-socialismo. E alternativa E, materialismo histórico e luta de classe. Você vê qual é a alternativa aqui que está se relacionando com a afirmativa aqui, né, de Marx. Sexta questão. O modo de produção asiático foi marcado pela formação de comunidades primitivas, caracterizadas pela posse coletiva de terras e organizadas sobre relações de parentesco. Sobre essa estrutura é correto, né? O que é correto está relacionado aqui ao modo de produção asiático. Alternativa A. O Estado controlava o uso dos recursos econômicos essenciais, extraindo uma parcela de trabalho e da produção das comunidades que controlava. Alternativa B. Nesse sistema, verifica-se a passagem da economia de predação para uma economia de produção quando o homem começa a plantar. Alternativa C. O fator condicionante dessa situação foi o meio geográfico, responsável pela pequena produtividade. Alternativa D. As relações comunitárias de produção impediram o desenvolvimento do comércio e da mineração da Antiguidade Oriental. E a alternativa E, os povos que não viviam próximos aos grandes rios não se desenvolviam e tenderam a desaparecer. Bom, lembrando que no texto que eu disponibilizei para vocês, possui links de conteúdos extra para você acompanhar. Então é necessário você ler esse texto para reforçar no conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.